Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma semana juntos, em que nós vamos, na próxima hora, louvarmos a Deus, engrandecermos a Deus, mas principalmente vamos receber de Deus a sua palavra e o seu toque. Eu tenho certeza, você que está aí deste lado, precisa da ajuda de Deus para vencer as circunstâncias, os problemas. Então esse é o local certo, este é o momento certo de você ouvir a palavra e dessa palavra transformar a tua vida. Nós vamos no final do programa orar, então por isso você pode entrar em contato conosco através desse número que está aparecendo, que é o 16 991150532. Você pode enviar através do WhatsApp o seu pedido de oração. Nós também temos pastores à tua disposição para falar com você, caso você precise de alguma ajuda. E eu tenho certeza que ainda hoje algo de bom vai acontecer na tua vida. Nós vamos iniciar esse programa cantando, como sempre. Nós louvamos a Deus, porque sabemos que o louvor é um protocolo para atrair a presença de Deus. Então, enquanto nós vamos cantar, abre o teu coração e deixa cada vez mais o teu coração sensível para receber a boa palavra, a boa semente que vai trazer bons frutos para você. Então vamos cantar ao Senhor. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai, celebrai. Celebrar, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Então vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. Celebrai Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Com alegria celebre Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Jesus, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Então vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Já ressurgiu o Salvador. E bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o nome do Senhor é uma forte torre. Os justos correm para ela e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre. Os justos correm para ela e eles serão salvos. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana.
Senhor nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor nosso Deus. Hosana nas alturas. É isso mesmo, nós estamos engrandecendo a Deus, né? Estamos louvando a Deus. E sabe, há um momento em que nós precisamos de nos lembrar que se não for Deus a nos ajudar, em vão é o nosso trabalho. Por isso, uma vez, o próprio Deus teve que animar, não é? Um dos seus discípulos. Deus teve que chamar por Josué e falar para ele: Josué, esforça-te. Josué, tenha bom ânimo. Josué, não desfaleça. E sabe, Josué estava diante de um grande desafio. Josué estava diante de um desafio que era conquistar a terra prometida. O Moisés, que era o grande Moisés, tinha morrido e Josué estava diante daquela situação. E Deus diz para ele: ser forte, ser firme, porque eu sou contigo. E é isso que Deus hoje quer te encorajar. Ser firme, ser forte, não desfaleça, não desanime, né? Não importa quão difícil vai ser a semana. O que importa é que Deus vai ser com você. E se Deus é com você, você vai vencer. Então basta você hoje receber essa força, essa dose, né, de força, de fé, de ânimo, para você conquistar todas as circunstâncias, vencer diante de todos os problemas, em nome de Jesus. Então, ouça essa canção e deixa essa fé entrar no teu coração. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Ser firme na palavra de Deus, ser firme em obedecer a palavra de Deus. Hoje nós vamos, no final do programa, como eu já disse, vamos orar. Por isso você pode entrar em contato conosco através dos números de telefone que estão à tua disposição, principalmente o 16 991150532. Através desse número do WhatsApp você vai poder fazer o seu pedido de oração ou até mesmo pedir para falar com o pastor ou saber um pouco mais das nossas igrejas. Nós estamos à tua disposição para te ajudar. E nós vamos agora a cantar mais uma canção que fala, é uma canção mais lenta, mas é uma canção que principalmente nos leva a adorar a Deus. Adorar é muito mais do que cantar coisas alegres de que Deus fez, mas é nós nos lembrarmos de quem Deus é, né? Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. E Deus não está atrás do que você tem na conta bancária, Deus não está atrás da tua casa, Deus não está atrás dos teus filhos, não, Deus está atrás do teu coração. Se você hoje abrir o teu coração, se você hoje permitir Deus entrar na tua vida, saiba que tudo vai funcionar.
né? Se as raízes estiverem bem alimentadas, a árvore vai dar bons frutos. E a mesma coisa se Deus está no teu coração, se a palavra dele está em você, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Então, por isso, ouça essa canção e deixa essa canção te levar a uma ação, né? De confiar em Deus, de acreditar que aquilo que Deus quer para você é bom, tá bom? Então, ouça essa canção, se souber cantar, pode cantar, se não, apenas ouça e deixa essa palavra entrar no teu coração. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Este é o meu desejo, honrar-te de todo o meu coração, adorar-te. Tudo que há em mim, tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. É isso mesmo, nós vamos adorar, vamos louvar a Deus, porque realmente conhecemos e sabemos quem Ele é, sabemos muito mais do que fazer coisas, sabemos que Ele é o nosso Deus. Então, por isso, deixa eu orar. No nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo, porque hoje nós estamos na Tua presença e também declaro desde já que todos aqueles que estão em direto conosco vão receber do Teu poder, vão receber da Tua unção e por isso as suas vidas vão mudar para melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, você que está em direto conosco, volta a lembrar, nós temos um número de contato que você pode entrar, falar conosco para fazer o seu pedido de oração. No final do programa nós vamos orar e eu tenho certeza que a Bíblia diz um versículo que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, quando nós fazemos a oração da fé, nós estamos certos de que aquilo que nós oramos já é nosso.
Então, por isso, se estamos certos, se temos essa certeza, então basta nós recebermos. Pela fé, nós vamos receber aquilo que Deus já prometeu para a nossa vida, certo? Também quero encorajar você a entrar em contato conosco no caso de você precisar de ajuda. Sabe que há assuntos que não basta uma oração, há assuntos que você vai precisar ser acompanhado, não é? Ser acompanhado por um pastor que vai, durante algumas semanas, te dar algumas instruções, te falar algumas coisas importantes que você deve fazer. Então, entre em contato conosco e agende, marque uma consulta pastoral, que nós teremos e temos uma equipe de pastores que estão à tua disposição para te ajudar naquilo que for preciso. E também quero encorajar você a assistir os nossos programas. Nós temos no YouTube disponível todos os programas, né? Todos esses programas que estão aqui na TV Maná Brasil também estão disponíveis no YouTube. Você pode assistir, pode voltar a assistir quantas vezes forem necessárias. Também pode encaminhar para alguém. De repente você sabe de alguém que está passando por um problema, de alguém que precisa de ajuda em certa área da vida, você pode mandar esse link para aquela pessoa e ela vai certamente ouvir essa palavra e ter a sua vida transformada. Então fica aqui esse meu conselho, fica aqui essa minha sugestão para você e eu espero que você siga essa sugestão, certo? Agora eu quero falar um pouco na área financeira e hoje eu vou falar sobre um tema que é dízimo. Dízimo é um assunto que muitas vezes é tabu para muita gente até mesmo critica a igreja a respeito dos dízimos, perseguem pessoas que se dizem fiéis nos dízimos e muitas vezes essas pessoas elas falam isso ou perseguem ou até mesmo dentro do meio religioso tem muita gente que fala coisas a respeito de dízimo, mas por falta de entendimento. E é importante nós ligarmos os dízimos a um ato de amor. Né? Quando nós amamos a Deus, porque nós amamos a Deus, nós vamos fazer o nosso melhor para Deus. A Bíblia fala, não é, em Provérbios, que se nós honrarmos a Deus com a 10ª de tudo aquilo que nós recebemos, daquilo que nós trabalhamos, daquilo que nós fazemos, e nós pegamos na 10ª parte para honrar a Deus com as primícias, com os primeiros frutos, com aquilo que temos de melhor, então nós vamos ter os nossos celeiros cheios, vamos receber a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é a vontade dele, né? As coisas boas que ele tem. E os dízimos, né, é uma chave que vai abrir as janelas de Deus, as janelas dos céus, para Deus derramar essas bênçãos sobre a nossa vida. Não é só sobre as finanças, é sobre toda a nossa vida. Dízimo não é apenas uma semente financeira. Dízimo é uma semente que mostra exatamente onde está o nosso coração. Porque nós amamos a Deus, nós damos os dízimos. Há muita gente que não se importa, por exemplo, de pagar, seja o valor que for, num tênis. Não se importa de pagar o valor que for num bom prato de comida, numa viagem, num passeio, num parque de diversão, num eletrodoméstico. E isso é normal. Por quê? Porque como a pessoa gosta daquilo, como a pessoa precisa daquilo, ela gasta o que for necessário. Mas aquilo vai trazer um benefício provisório. Vai trazer um benefício momentâneo. Aquela pessoa, se ela gosta de comer um bom prato, ela vai comer e passado algumas horas o corpo já fez digestão. Mas quando nós falamos de dízimo, dízimo não é um pagamento. Dízimo não é uma ajuda que nós damos para Deus ou um favor que nós fazemos para Deus. Dízimo é um ato de fé, é um ato de amor com base naquilo que Deus institui na sua palavra. Porque Deus diz na sua palavra que se nós trouxermos, conforme está lá em Malaquias, né? Trazei os dízimos, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus. Então, nós percebemos qual é o objetivo do dízimo. Para que Deus pede os dízimos? Deus pede os dízimos para que a casa de Deus tenha mantimento. Para que a casa de Deus tenha sempre suprimento para ajudar o próximo, né? O que é o suprimento nos dias de hoje para ajudar o próximo? É o Evangelho. É nós continuarmos a propagar aquilo que Jesus veio fazer à terra. Então, quando nós trazemos os nossos dízimos à casa de Deus, né, a igreja, para que cada vez a igreja continue a pregar o Evangelho, para que cada vez as pessoas que representam a igreja continuem a ir mais longe,
para que nós continuamos a ter programas de televisão, continuamos a ter programas de rádio, continuamos a usar a internet para uma boa finalidade que é a pregação do Evangelho, para que nós tenhamos cada vez mais missionários em toda a parte do mundo. Então, quando nós entendemos que os nossos dízimos é para que cada vez haja mais mantimento na casa de Deus, então nós ativamos o sobrenatural, que é as bênçãos e a proteção de Deus. Mas isso não é algo que nós fazemos de forma mecânica. O dízimo tem que ser algo de fé e de amor. Nós fazemos porque acreditamos que Deus, Ele tem o melhor para nós, e se Deus fala algo é porque é importante. E segundo, nós semeamos porque amamos a Deus, amamos o Evangelho. Quando nós amamos a Deus e amamos o Evangelho, nós não temos problema de dar o que for necessário, seja 10%, seja 20%, seja 30%, seja tudo. Né? Quando nós somos pais, nós não nos importamos de dar o que for de melhor para os nossos filhos. Mesmo quando nós gostamos de algo, né? Há pessoas que, por exemplo, para comprar umas calças ou para comprar um carro, para comprar uma casa, se endivida, né? Cria dívidas e às vezes tem que até trabalhar em mais empregos. Por quê? Porque quer conquistar aquilo. Então, se eu amo a Deus, se eu amo o Evangelho, eu vou me esforçar ao máximo para fazer aquilo que Deus manda e para fazer que o Evangelho vá mais longe. Então, quando nós temos esse entendimento, nós passamos a operar numa lei superior. Se nós agirmos assim, então a bênção e a proteção de Deus cada vez vão estar maiores em cada um de nós, certo? Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nós confiamos 100% no caráter de Deus, né? O caráter de Deus, quando nós olhamos para a palavra, é de fidelidade. Deus não é traidor, Deus não é mentiroso. Pelo contrário, aquilo que Deus prometeu, Ele sempre cumpriu. Deus, Ele não é bipolar, né? Ele não é uma coisa hoje, amanhã outra. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Ele não mente, né? Se tudo que Deus fala é a verdade, se realmente aquilo que está escrito é realmente a verdade, nós não podemos ter medo. Agora, existe uma guerra. E nessa guerra, nós somos atacados constantemente com ideias erradas. A desinformação ou até mesmo a insensibilidade daqueles que não amam a Deus é de falar contra, é de dizer que isso é conversa, é dizer que são ideias erradas, que isso é mentira, que não é para hoje, isso daí foi para antigamente, que é só para um povo específico, que nós não temos nada a ver com isso. Mas isso nós temos que combater sempre olhando para a palavra, olhando para aquilo que Deus diz na sua palavra, olhando para realmente aquilo que nós acreditamos. Então, se você acredita que o Evangelho é o poder de Deus para ajudar as pessoas, então você decide dar sempre o teu melhor. Dízimo é a 10ª parte, né? Dízimo é 10% de tudo aquilo que nós recebemos. Quando nós entregamos isso para Deus, na igreja, nós fazemos com que o Evangelho continue a ir mais longe e nós, porque amamos a Deus, amamos o Evangelho, temos então a certeza de que aquilo que nós fizemos é bom. Muito mais do que pagar um tênis, muito mais do que pagar uma viagem, nós estamos financiando o Evangelho para que ele vá mais longe, para que ele ajude mais pessoas, para que ele salve mais vidas. E no futuro também a nós próprios, né? A nossa vida eterna, porque quando nós servimos a Deus, nós estamos, ou quando nós damos a Deus, estamos fazendo o nosso melhor, estamos ajudando a Deus ir mais longe, nós também estamos ativando sobre a nossa vida o sobrenatural de Deus para a nossa salvação. Então, essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para você que está assistindo esse programa hoje. Nós vamos cantar uma música, você poderá agir, poderá semear a tua oferta através dos dados bancários que passa e que estão disponíveis para você, mas também no caso de você quiser saber outra forma de semear, você pode entrar em contato conosco no 16 991150532. Através desse número de telefone, você vai ter lá alguma pessoa, uma equipe que vai te atender e que vai falar com você e vai ver a melhor forma de atender essa tua necessidade, certo? Deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela vida de todos aqueles que hoje decidiram semear.
Sabemos que tudo funciona como uma semente, os nossos dízimos são uma semente e essas sementes vão produzir frutos bons, vai atrair sobre as nossas vidas a tua bênção e a tua proteção, em nome de Jesus, amém. Então, enquanto nós cantamos, pode agora fazer a tua oferta, os teus dízimos, em nome de Jesus. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiseres colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer, mas foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso mesmo, foi o que Jesus nos ensinou e é o que nós estamos aprendendo aqui hoje, a importância de nós semearmos, né? O reino de Deus é assim como um agricultor, que começa por semear e essa semente vai produzir resultados, frutos na sua vida, certo? Agora eu quero continuar falando a respeito desse assunto que nós iniciamos na semana passada, que é atitudes. Atitudes, nós vimos na semana passada, é o modo ou a maneira como nós reagimos a situações, a problemas que surgem, situações que ocorrem na nossa vida. Na semana passada nós falamos a respeito de más atitudes, né? O que são más atitudes? Ou seja, são coisas que nós fazemos que vai nos trazer mal, né? Até vimos o exemplo de pessoas que muitas vezes usam da vingança, a retaliação, tudo isso vai produzir derrota na nossa vida. Uma pessoa que vinga, uma pessoa que é vingativa, que retalha sempre o outro, né? Porque não é do meu jeito, então eu vou fazer força para não dar certo. Porque não é a minha maneira, então eu vou dificultar a vida do outro. Quando uma pessoa ela tem esse tipo de atitude, é uma pessoa que vai viver amarga, é uma pessoa que vai viver derrotada. Uma pessoa, por exemplo, nós falamos de ciúmes. O ciúme excessivo, ele tira forças da pessoa. Ele faz a pessoa viver não para ela, mas viver para tentar provar alguma coisa para o outro, ou para tentar fazer um mal para o outro, né? Falamos do orgulho, que é o passo anterior à queda, ou seja, uma pessoa que é orgulhosa, ela vai cair, é uma questão de tempo. Por quê? Porque o orgulho precede a queda, conforme falou o Salomão. Também falamos da desobediência, são más atitudes. Uma pessoa que anda sempre em desobediência, seja ela um filho, seja ela um funcionário, seja ela uma pessoa na sociedade. Uma pessoa, quando não sabe nada, obedece a tudo. Quando começa a saber um pouco, já se acha no direito de querer fazer as coisas da sua maneira. Isso vai trazer problemas para a vida dela. E também falamos de más atitudes em relação à própria pessoa. Pessoa que tem uma atitude errada em relação a ela mesma. De agir mal, de falar mal de si mesmo, de achar que não consegue, que não pode. Nós vimos que o mandamento principal que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, foi amar a Deus, o primeiro, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, se eu não consigo, e se eu não busco formas de eu crescer, eu não vou conseguir ajudar o próximo. Se eu não semeio, eu não colho. Então entra num processo em que a pessoa fica estagnada. Ela, na verdade, ela está aqui na terra, mas não está produzindo nada, não está fazendo diferença nenhuma. Então, se nós queremos ter um resultado diferente, se nós queremos fazer as coisas de forma diferente, é fundamental nós, primeiramente, controlarmos a nossa mente. Nós falamos em programas passados, né? Falamos da importância de controlar a mente. O que é controlar a mente? É governar os pensamentos. Não deixar a nossa mente pensar naquilo que ela quer. Uma pessoa que não controla a mente, ela vai desenvolver desejos descontrolados.
Uma pessoa que não controla a mente, ela vai produzir sentimentos ruins, vai produzir sentimentos descontrolados. É uma pessoa que perde o controle de si mesma. Quando nós vemos uma pessoa que é impulsiva, uma pessoa que fala o que vem na cabeça, uma pessoa que tem uma atitude descontrolada, é porque ela não controla a mente. O que vem não tem filtro, o que vem passa. E tem gente que fala, mas eu prefiro ser assim do que ser falso. Mas é um engano, porque não tem nada a ver com falsidade, tem a ver com entender a lei de semear para colher. Uma pessoa que não tem filtro, ela vai estar sempre vivendo com problemas. Por quê? Porque ela mesma está produzindo os problemas para ela. É a mesma coisa de uma pessoa que dirige um carro. E a pessoa fala assim, não, eu dirijo a minha maneira. Então, passa por cima da guia, não para nas lombadas, não vê a manutenção do carro e diz assim, não, eu é que sei e faço as coisas do meu jeito, porque eu é que carro é descartável. Acabou, jogo fora. Mas sabe, o maior prejudicado vai ser você mesmo. Por quê? Porque esse carro que você não cuidou vai te deixar na mão. A qualquer momento você vai precisar dele e ele vai te deixar na mão. Vai te deixar na mão por quê? Porque você não conseguiu cuidar bem daquilo. E a mesma coisa é em relação à nossa vida. É fundamental nós pilotarmos, governarmos a nossa mente. Não deixar a nossa mente nos levar a falar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Porque se nós sabemos, né, e vimos até para outras semanas, falamos a respeito de palavras, ou seja, uma pessoa que sabe o poder das palavras, tudo aquilo que nós falamos vai produzir fruto. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se eu falo, aquela semente vai brotar. Então, se eu sei disso, por que não falar certo? Ao invés de falar que os meus filhos não têm jeito, os meus filhos não vão ter sucesso. Fala ao contrário. Fala, os meus filhos, eles vão vencer. Meus filhos são obedientes. Meus filhos vão mudar de vida. Ou seja, eu estou tendo uma atitude diferente. Mas essa atitude diferente começou por eu controlar a mente. Né? A pessoa quando está com raiva, está chateada, normalmente ela coloca para fora aquilo que está lá dentro, né? A teoria da bisnaga, né? Você quer saber o que de fato a pessoa tem lá no coração, é quando ela é apertada. Então, quando nós formos apertados, vai sair o que está lá dentro. Se eu não controlar a mente é a porta de entrada. Se eu deixo entrar na minha cabeça que, homem é tudo igual, qualquer dia a pessoa é casada e pensa, qualquer dia homem é tudo igual, vai me trair. Então a pessoa começa a guardar isso no coração. E é exatamente a atitude da pessoa é de desconfiança, a atitude da pessoa é de achar que sempre o marido, ou a mulher, ou um amigo vai me trair. Então, tudo isso são coisas que são más e que vai atrair o mal. Não é que vai atrair o mal aleatoriamente, não, vai atrair o mal porque tudo funciona como uma semente. Tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Se eu aprender a controlar a semeadura, né? Se eu aprender a selecionar aquilo que eu semeio, então eu vou ter uma colheita selecionada. Se nós falamos o que queremos, pensamos, desgovernamos o nosso pensamento, passamos a ter desejos descontrolados, né? Não temos controle de nada, vai produzir resultados maus, certo? Então vamos ver um exemplo hoje, que é o exemplo, e está aqui nesse livro, e eu quero encorajar você, se você tiver curiosidade de saber mais a respeito desse assunto, pode entrar em contato conosco e nós vamos ver uma forma de lhe enviar esse livro para você conhecer mais um pouco a respeito desse assunto. Então, hoje nós vamos ver o exemplo do Eliseu. Eliseu foi um grande profeta de Deus na Bíblia. Ele era usado por Deus como conselheiro, era usado por Deus também para dar direção às pessoas na altura, em relação às suas vidas, em relação a se aproximar de Deus, em relação a seguirem as regras que Deus tinha instituído de geração em geração. Então o profeta era um homem de Deus que representava Deus, né? Era como hoje um pastor que está sempre lembrando as pessoas de como colocar a palavra de Deus em prática. E esse profeta, que era o Eliseu, ele era um conselheiro do rei. E naquela altura, os países andavam em guerras como hoje, né? Hoje em dia também há gabinetes dentro dos governos
que são gabinetes de conselhos, né? Conselho de segurança, conselho de estratégias e tudo isso. E o Eliseu, ele, quando orava, ele buscava Deus, Deus falava com ele. E Deus, inclusive, alertava de perigos, alertava de coisas que iriam acontecer. E muitas vezes, Deus falava para Eliseu, Eliseu, olha, o exército inimigo vai vos atacar. Então Eliseu ia lá e falava com o rei, explicava, rei, olha, não faça dessa forma como o senhor pensa, por quê? Porque vai ter um exército inimigo ali. Então o rei sábio, o rei que dava ouvidos ao homem de Deus, o que ele fazia? Ia para o outro lado e ganhava a guerra. E isso aconteceu não uma, não duas, muitas vezes, até que um dia o rei inimigo ficou um pouco desconfiado, né? Ficou desconfiado e falou assim, alguém aqui dentro está me traindo. E queria matar esse, queria matar aquele outro, até que um falou assim, calma rei, não mate ninguém. O problema aqui é o Eliseu. O Eliseu, ele recebe instruções de Deus em relação àquilo que nós estamos planejando aqui, até aquilo que o Senhor fala quando vai no banheiro. O Eliseu sabe. E ele vai lá e fala pro rei de Israel. E por causa disso, eles estão sempre se esquivando e saindo das nossas emboscadas. Então, esse rei da Síria, na altura, que era inimiga de Israel, criou toda ali uma estratégia para destruir o Eliseu. E o objetivo da história não é nós contarmos os detalhes, você pode ver os detalhes desta história lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Então essa história de Eliseu e o rei da Síria, você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. Você vai ver que o Eliseu, ele teve uma ótima atitude. Primeiramente, Eliseu, diante do inimigo, né, quando ele pela manhã, um empregado dele acordou de manhã e viu que estava rodeado do exército inimigo. E quando esse empregado foi falar com Eliseu, Eliseu disse para ele, calma, não temas, mais são os que são conosco do que aqueles que estão lá fora. Ou seja, Eliseu, ele entendeu muito bem que se ele tivesse uma boa atitude naquele momento, Deus ia ser com ele. A justiça que vale é a justiça de Deus, não é a vingança. Ele sabia que se ele fosse tentar fugir, se ele fosse ficar com medo, só ia trazer mais problemas. Então ele teve calma e confiou em Deus. Ele sabia que se Deus não tinha avisado ele, né, porque Deus sempre avisava, por que Deus não avisou nesse momento que o exército inimigo ia vir? Então, Eliseu disse, Deus tem um plano com isso, tenha calma. E a Bíblia fala que Eliseu fez uma oração e aquele exército inimigo ficou cego. Não é ficou cego de não enxergar, ficou cego de não reconhecê-lo. Aqueles inimigos, aquele exército inimigo, olharam para Eliseu, mas não viram Eliseu. E o Eliseu falou, calma lá, eu sei onde que está o Eliseu, e eu vou levar vocês até ele. E sabe o que Eliseu fez? Eliseu levou todo o exército até o campo do exército de Israel. Ou seja, o Eliseu guiou todo o exército inimigo aos pés do exército de Israel. E isso fez com que o rei de Israel, né, olhasse para aquela situação e pensasse assim, é agora que eu vou acabar com a Síria, é agora que eu vou acabar com todo esse exército inimigo. E o Eliseu falou assim, não vai fazer nada disso. Pelo contrário, vamos dar a eles um banquete, vamos dar a eles boa comida, boa bebida, e vamos dispensá-los e vai haver paz. E sabe o que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. Desde então, Israel e Síria nunca mais entraram em guerra. Por quê? Porque essa atitude de Eliseu trouxe a paz entre os dois reinos. Então, o que nós aprendemos com essa história? Que a atitude do Eliseu foi determinante para que a paz de Deus reinasse naquele lugar. E a mesma coisa é em relação à nossa vida. Às vezes lá no teu trabalho, às vezes na tua família, às vezes no lugar onde você mora. O problema que está acontecendo, às vezes, é você mesmo. Por quê? Porque você está com uma atitude. Está com uma atitude em relação a olhar para o vizinho. Já olha para o vizinho pensando que ele está pensando mal de você. Está com uma atitude em relação ao lugar onde você mora. Ah, aqui está sempre assim, aqui está sempre frio, aqui está sempre calor, aqui está sempre chovendo, aqui está sempre seco. Ou seja, nunca está feliz. A pessoa tem uma atitude na escola, na universidade.
está sempre falando mal dos professores. No trabalho está sempre a criticar o patrão, eu acho que deveria fazer diferente. Então, por causa dessa má atitude, está produzindo uma colheita ruim. Mas se hoje, conforme nós vimos essa história do Eliseu, se nós passarmos a ter uma atitude diferente, a agir de forma diferente, ao invés de aproveitar a oportunidade que nós temos, né? Igual Eliseu, ele tinha a faca e o queijo na mão para se vingar. Mas o que o Eliseu fez? Ele levou todo o exército a se reconciliar. Levou todo o exército a se confraternizar, a um entender as limitações do outro. E assim também, se você tiver essa atitude, não de retalhar, não de ciúmes, não de vingança, não de orgulho, né? Não de desobediência, ter uma atitude boa em relação a você mesmo. Se você passar a apaziguar, passar a ter palavras positivas, a ter um espírito não de divisão, mas um espírito de união, você vai produzir resultados diferentes na tua casa. Se você que é mãe, ao invés de você mesmo colocar um filho contra o outro, ao invés de você colocar os filhos contra o pai, você aprender a apaziguar. Você que é pai, ao invés de provocar ira no seu filho, mas aprender a ser o pai, né? A ser o mais velho, a ajudar, a puxar pelo teu filho, você vai ver que as coisas vão mudar em casa. A mesma coisa no trabalho, em toda a parte onde nós estivermos, se nós tivermos uma boa atitude, tudo vai mudar, certo? E para nós encerrarmos, não esse tema ainda na próxima semana nós vamos falar sobre ele, mas hoje eu quero, para encerrar esse estudo de hoje, terminar com um ponto que diz etapas para mudar de atitude. Porque talvez você esteja ouvindo isso e você fala assim, ok, bispo, eu sei que eu preciso mudar, mas como é que eu mudo? A mudança é difícil, né? É difícil mudar, é difícil criar uma nova rotina. Muitas vezes a gente já está tão habituado a fazer as coisas de uma forma que é difícil mudar. Então, para isso acontecer, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que identificar sentimentos ruins. Por exemplo, quando você fala de tal pessoa, quando você, domingo à noite, e daí você se lembra, amanhã é dia de trabalhar. Qual é o sentimento que vem no teu coração? É um sentimento azedo, ruim? Mais uma semana. Vou ter uma reunião nessa semana, vou ter que trabalhar com aquela pessoa. Quando você ouve falar, olha, vou ter que falar com aquela pessoa, qual é o sentimento? Alguns têm um sentimento ruim de voltar para casa. Eu lembro, por exemplo, de pessoas que depois se converteram e mudaram, mas pessoas que saíam no trabalho e não queriam voltar para casa, preferiam ir para um boteco. Por quê? Porque tinham mais paz no boteco do que em casa. Em casa era sempre confusão, era sempre discussão. Então, quando nós temos conseguimos analisar isso, então nós passamos a identificar o sentimento. E esse é o primeiro ponto. Qual o sentimento que você tem em relação a certos assuntos ou a certas pessoas? Esse é o primeiro ponto. Anota lá no papel. Sentimentos que me trazem um azedume, né? Que me deixam mal. Depois, diante desse sentimento, qual é o meu comportamento? É falar mal? É criticar? É ficar desanimado? É fazer outras coisas? É ter outras atitudes más? Outra coisa, identificar as conversas. Aquilo que eu falo de tais pessoas. Então, quando nós começamos a identificar o sentimento, o comportamento e as palavras que nós temos diante de coisas ruins, quando nós conseguimos identificar isso, esse é o primeiro ponto, que agora eu vou precisar mudar. Então eu sei onde que eu tenho que mudar. Enquanto você não identificar, você acha que o problema está no outro. Então o primeiro ponto é identifique quais são os sentimentos, quais os comportamentos e quais as conversas erradas que muitas vezes você tem em relação ao mal que te fizeram, em relação às pessoas que você convive, em relação ao teu trabalho, em relação à escola, em relação a tudo isso. Depois que você identificou, faça a decisão de mudar. É uma decisão de fé. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 3, versículo 18,
fala de uma oração que o apóstolo Paulo fez e ele pedia para Deus colocar nele o amor de Deus. Deus, mostra-me, coloque em mim um amor que é tão grande que eu não consigo medir nem a altura, nem a largura, nem o comprimento, nem a profundidade. E sabe, há momentos em que nós temos que pedir para Deus, Deus, coloque em mim esse amor. Deus, coloque em mim essa paciência. Esse sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa, em relação a este assunto, me leva a ter comportamentos e conversas erradas. Então hoje eu decido mudar. Por isso, Deus, coloque em mim uma paz, coloque em mim esse amor, coloque em mim essa vontade de perdoar, para que eu consiga vencer essa situação. Você precisa pedir ajuda de Deus. Depois que você tomou essa decisão, é importante você esquecer o passado. Por quê? Porque o passado não traz mudança. Se nós olharmos para o passado, nós vamos continuar tomando decisões erradas. Nós vamos nos basear em coisas que aconteceram lá atrás. O passado não tem poder de mudar o futuro. O passado não vai determinar nem o bem nem o mal para o teu futuro. O que vai determinar o teu futuro? São as decisões que você tomar hoje. Se você continuar a tomar decisões com base no mal que aconteceu no passado ou no bem que aconteceu no passado, os resultados lá na frente vão ser ruins. Porque estão influenciados. Então, se você quer tomar decisões diferentes, aprenda a esquecer o passado. Então, primeira coisa, identifique sentimentos. Segundo, identifique o comportamento. Conversas. Depois, tome a decisão de mudar. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus colocar em você o amor dele. Depois, esquece o passado. Porque enquanto você se lembrar do passado, você não consegue andar para frente. O passado é como uma bola de ferro que está sempre te colocando para trás. Decida romper com o passado. E por último, faça a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou e é uma oração completa. Não é uma reza, não é algo religioso. A oração do Pai Nosso é uma oração de fé que você deve fazer para pedir a Deus, para Ele governar a sua vida. Inclusive, nós vamos fazer essa oração. Você aí onde você estiver, se você puder, faça essa oração. Mas tenha o hábito, não só de fazer agora, de fazer de uma forma constante essa oração. Vamos orar junto. Fala assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-me um coração agradecido pelo pão de cada dia que o Senhor me dá hoje. Perdoa os meus pecados, como eu também perdoo os meus devedores. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Sabe que essa oração é uma oração simples que Jesus deixou, mas é uma oração a mais completa. Inclusive, você acha essa oração em Mateus, livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Eu encorajo você, tendo uma Bíblia em casa, ou se você baixar essa Bíblia nos seus como aplicativo nos seus equipamentos, você poderá achar essa oração em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, e faça essa oração todos os dias. Faça todos os dias. Peça para Deus te ajudar, peça para Deus colocar dentro de você o amor dele. E eu tenho certeza que as tuas atitudes vão mudar e por causa disso você vai vencer em nome de Jesus. Certo? Então, eu acredito que essa palavra, na próxima semana nós vamos continuar para arrematar, vamos falar também das atitudes relacionadas à fé, né, a ter uma fé com a atitude certa, mas eu quero encorajar você a, se for possível, volte a escutar essas palavras, volte a encher o teu coração com essas verdades, né, porque tem coisa que não vai mudar só porque sim. Tem coisa que não vai mudar só porque você quer. É como ir na academia, né? A pessoa fala, agora eu vou começar a ir na academia. Sempre vai ter impedimentos, sempre vai acontecer coisas que vai levar você a falar assim, eu começo na próxima semana. Começo na próxima semana. E a mesma coisa é em relação a atitudes. A pessoa está sempre pensando, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Mas enquanto você não tomar uma decisão e falar assim, é agora, a partir de hoje, eu decido mudar os meus sentimentos, os meus pensamentos, decido mudar as minhas conversas,
E é lógico que vai ter dias que você vai falhar, vai ter dias que você não vai conseguir se controlar, mas você se lembra, eu estou num processo e eu vou conseguir, porque Deus é comigo, certo? Então, tome essa decisão hoje e eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor, certo? Nós vamos ouvir uma canção e logo depois que nós ouvirmos essa canção que diz aleluia, né? É um elogio a Deus, é um engrandecimento a Deus por aquilo que Ele é e faz, é nos lembrarmos que Deus Ele é poderoso. Depois dessa música nós vamos fazer a oração da fé. A oração da fé consiste exatamente em nós recebermos aquilo que Deus promete. Se Deus promete que é da vontade dEle te curar, Ele vai te curar hoje. Sabe que Deus Ele cura sempre, não é às vezes, Ele cura sempre. E sabe que Deus Ele cura todas as doenças, na alma, na mente, doenças até mesmo em relação a situações de atitudes erradas que você teve. Deus Ele é poderoso para perdoar os pecados e para sarar toda a enfermidade. E Deus cura todas as pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Não interessa o que você foi, o que interessa é que hoje, você que está assistindo esse programa, você reconhece que Jesus, Ele é o Senhor e por isso Ele vai te ajudar, certo? Então vamos ouvir essa canção e logo de seguida nós voltamos para fazer a oração da fé. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Então, é com esta fé hoje que nós vamos fazer esta oração. Creia que você, no momento em que ora, é nesse momento em que você recebe. Acredite mesmo que Jesus, já lá na cruz, Ele conquistou tudo aquilo que você precisa hoje. Então, hoje, você, pela fé, vai receber aquilo que Ele já prometeu para a tua vida. Nós vamos orar, vamos fazer a oração da fé e eu tenho certeza que o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Então, vamos agora orar, fala assim comigo, a Deus, pela fé, eu recebo agora a minha cura. Pela fé, eu recebo agora a semente do poder de Deus para a minha vida. E agora com os teus olhos fechados, você vai pensar naquilo que você vai receber e deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que estão fazendo a oração da fé. Tu sabes de todas as coisas e Tu és o Deus que supre todas as necessidades. Tu és o Deus de ontem, hoje e sempre. E é por isso agora que nós declaramos que estas sementes já estão a produzir frutos na vida de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E pela fé agora também ordeno, Satanás, dobra os teus joelhos em relação à vida dessas pessoas. Eu ordeno que todo o ataque na saúde, na família, caia por terra. Eu ordeno que no nome de Jesus toda a enfermidade seque pela raiz, todo problema desapareça. Eu falo que todo o ataque da bruxaria e de feitiçaria seque pela raiz, seja agora nulificado em nome de Jesus. E eu falo libertação a essas famílias, a esses jovens, aos casamentos, em nome de Jesus. Amém. Fala assim, obrigado, Senhor, porque hoje eu recebi este Teu poder para a minha vida, em nome de Jesus. E vamos cantar mais uma vez essa canção para que essa semente fique florescendo dentro de você.
Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Muito bem, então você que fez a oração da fé, agora fique firme. Todos os dias, lembra-se que algo de bom vai acontecer na tua vida. Assista os nossos programas e faça até mesmo desse programa uma continuidade para você estudando, deixando o teu coração ficar cheio dessa palavra, certo? Agora eu quero fazer uma última oração, que é a oração de salvação. É para todo aquele que está aqui, que assistiu esse programa, mas ainda não confessou Jesus como Senhor. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, essa pessoa também será confessada diante de Deus. Então, se você hoje quer que Deus reconheça você, quer que Jesus, fale de você para Deus, então abra o teu coração e entregue a sua vida a Ele. Fala assim comigo: obrigado, Jesus, pela minha salvação. Eu reconheço que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Te peço perdão porque eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Então, você que fez essa oração pela primeira vez, eu peço para você, entre em contato conosco. É uma oração simples, mas essa oração vai fazer toda a diferença na tua vida. Entre em contato conosco no 16 99115 0532 para nós te conhecermos e para nós falarmos com você e darmos algumas instruções daquilo que você vai fazer agora, certo? E para todos os demais, nós encerramos aqui esse programa, lembrando que durante a semana algo de bom vai acontecer na tua vida. Utilize esse programa para evangelizar, espalhe esse programa ali para os teus amigos, para os teus colegas. Entre lá no YouTube, tem lá o nosso canal TV Maná Brasil, e lá no YouTube você tem acesso a todos os programas que você pode voltar a ouvir, a assistir e a compartilhar, certo? Então, domingo que vem estamos aqui de volta. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. E agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará.